uma das questões assim, mais interessantes da série é que ela rompe com uma coisa que a gente está ficando muito acostumado, que é o tipo de narrativa e de ação Marvel, ou marvetizada. Eu vi muita gente se frustrando com os embates do Sandman, do Neil Gaiman. Você não tem soco, você não tem poder, você não tem nada, né? Que bom, né? Dentro desse sentido. Mas assim, eu senti em alguns comentários uma frustração, porque, pô, caraca, a batalha lá do inferno com o Lúcifer é uma batalha de rima, de hip hop, ou de repente, o duelo lá com o Corinto é tudo na ideia e tal. Isso frustra de alguma maneira, né, a gente que está sendo tão bombardeado por essa lógica da fisicalidade e não de um embate mental. Como eventualmente conjuga muito bem Matrix, né? Lá o Matrix, ele faz isso muito bem, porque toda luta em Matrix é uma luta mental, né? Sim, sim. Morfeu deixa, o Morfeu não por acaso, o Morfeu de Matrix deixa isso muito claro. Você acha que está respirando ar? Você acha que músculo aqui importa? Toda a batalha é mental, a colher não existe e tal. Então, ali em Matrix, você consegue ter os dois mundos, uma batalha física e uma batalha de imaginação. Como é que você vê essa questão, por exemplo, lá no episódio com o Lúcio e essa batalha, que é uma coisa quase que infantil, né? Ah, eu sou um elefante. Ah, eu sou um leão. Ah, eu sou não sei o que lá. Uma coisa que também volta um pouco a certa infância, porque, de alguma maneira, na minha perspectiva bem preliminar, Sandman trata um pouco de resgatar essa questão do lúdico que beira o infantil, né? Que despertar essa coisa do jogar e do brincar com as palavras, seus significados, as suas imagens, os seus signos, seus símbolos, esse maravilhamento, assim, essa explosão que se cria a partir do poder das histórias e das palavras, né? Como é que você vê essa questão, primeiro, dessa frustração, eventualmente, de uma marvetização, pegando ali o embate com Lúcifer e com Corinto, né? E essa questão do poder que a palavra tem para ferir. Isso, para mim, é muito interessante lá no duelo com Lúcifer, né? Como a palavra fere, como algo dito e colocado de determinada maneira ou de outra forma se torna uma lança, né, que atravessa lá Lúcifer e etc. Né? Como a palavra ela tem um poder, como é que eu posso dizer? A palavra é matéria. Quando você faz uma ofensa racial, quando você faz uma ofensa de gênero e tal, ela causa não só uma dor psíquica, ela pode e causa eventualmente uma dor física no sujeito, né? Isso é uma dimensão que às vezes a gente perde, né? Nesse nosso... a gente tá mal acostumado, né, com Marvel e tal, etc. Não falando mal da Marvel, até gosto, mas é bom ter novos ares. Cara, essa sua... Olha que coisa muito louca, né? A minha visão foi muito mais religiosa no sentido da questão da oração e do poder da oração, principalmente por se tratar de uma figura bíblica. É porque eu não falei muito sobre isso na minha análise, porque fugi um pouco da psicologia. Essa sua visão da liberdade de expressão, ela é totalmente inovadora, assim, para mim, porque realmente palavras têm poder, né? Hoje, muito se discute se palavras têm ou não poder, se o que você fala deveria ser criminalizado, enfim, né? E é muito interessante ver aquela batalha sobre essa ótica, mas eu vi também sobre essa questão religiosa, no sentido de ser uma luta contra Lúcifer, e no caso ele falar sobre esperança, né, ali, né, posso dar spoiler, né, que foi a palavra que se sobrepôs à antivida ali, né, onde não tem vida, mas tem esperança. Então eu vi, como uma pessoa religiosa, eu vi muito sobre essa ótica. Agora, voltando sobre essa questão da Marvel, tudo que é subversivo, de certa forma, vai incomodar. Não tem jeito, né? Tudo que é subversivo incomoda de alguma forma. As pessoas, parece que, ao mesmo tempo que reclamam que a Marvel não sai ali da caixinha, ao mesmo tempo, quando algum material sai da caixinha, a pessoa acha ruim, né? Que, de certa forma, é algo que não entra na minha cabeça, sinceramente. Uma questão que fica também para mim
é que a série, ela claramente ela teve um problema de formato, né? A Netflix, não sei por que, ela decidiu não fazer o que já vinha fazendo anteriormente, que é dividir em dois, né? Ela fez isso recentemente com Stranger Things, ela fez com Casa de Papel e etc. E acredito que Sandman, ela se beneficiaria dessa divisão Muito, 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 muito. com pelo menos, sei lá, que fosse um mês, 40 dias, como foi em Stranger Things, né? Dar aquela quebra. Eu acho que se beneficiaria muito e acho que foi um problema ali. E aí eu queria trazer essa questão da passagem do primeiro arco, né, Prelúdios e Noturnos, para o segundo arco, Casa de Bonecas, que é um arco que também apareceu agora em Westworld, e volta e meia aparece também nas narrativas teológicas e tal, que é a ideia do Deus cansado, a ideia do Deus entediado. Então, aquele momento em que tem um encontro de Morfeu com a sua irmã Morte, tem ali uma questão do propósito, né, que é tão também debatido em Matrix e tantos outros filmes, etc. e tal. E aí você tem uma resposta da morte que é interessante, né? Nossa função é o nosso propósito, né? Em termos existencialistas, você não tem um sentido na vida. O sentido da vida é dar sentido à vida. No caso, criar sentido à vida. Não tem Deus, não tem divindade, não tem nada. Você se cria, você se inventa. Isso pode até ser coadunado com a narrativa, ou melhor, com os estudos de gênero, né? A questão queer e tudo mais. Você se cria, você se define, você dá seu próprio nome, e ao dar seu próprio nome, você cria a sua própria realidade, porque enquanto você não tem um nome que não é seu, e você é chamado por um artigo que não é o seu, você é um sujeito com menos potência, como diria lá Spinoza, né, o Conatus e tal. Queria que você falasse um pouco dessa perspectiva, assim, que em termos da psicologia é muito recorrente, né, da pessoa tentar encontrar ou achar um propósito fora de si, né, um modelo externo e sentir um certo vazio existencial que é muito caro na filosofia, né, desde Kierkegaard, Sartre, etc. Ou a angústia te move para frente, ou a angústia te aprisiona num estágio meio que de letargia, né? Tem essas duas possibilidades, pelo menos, com relação à angústia. E lá no arco ali inicial de Casa de Boneca, o nosso herói Morfeu Sandman, ele tá angustiado, ele tá sem propósito, né? Ele precisa de uma guinada. Como é que funciona isso em termos da psicologia, para os sujeitos mesmos? Esse foi o meu episódio favorito, né? O episódio 6, que tem essa questão da função e do propósito, né? Que no caso ali, como entidades, é a mesma coisa, mas de certa forma foi o que a gente já tinha até conversado, né, naquela live sobre ruptura, porque ali existe uma separação entre a vida do trabalho, que seria o propósito humano no sentido de trabalho mesmo ali, né, e uma diferença da vida pessoal que representaria o sentido. Então, para o ser humano, eu acho que essa lógica não funciona tanto ali quanto a lógica de um perpétuo ali, que é uma divindade, né? Assim, eu acho que são coisas muito separadas até, né? O seu propósito e o seu sentido. Eu acho que o Sandman, a jornada do Sandman é uma jornada de transformação, e esse também é um tema da série, né? Quando lá no final, antes do epílogo, né, com Lúcifer e tal, você tem ele falando para Lucian cuidar do reino, e ele pedindo desculpas e tal. Óbvio que esse Sandman da série ele é um pouco mais ameno e menos turrão, digamos assim, do que o na HQ, né? É a questão de transformação. Ele faz um pesadelo de se tornar sonho, né? Ali naquele momento, apesar dela ainda parecer fisicamente bastante assustadora para mim, se eu a visse, eu ia ficar meio confuso assim, se era um sonho. No caso do Sandman ali nesse episódio, eu queria ter visto um episódio inteiro sobre esse dia da morte, mas eu entendi que se quis dar conta de muita coisa. Ao mesmo tempo que você discute propósito e você discute a finitude, no mesmo episódio você discute a não morte, né? A imortalidade. Por isso, talvez ele seja tão rico em tema do que com relação ao anterior, né? Que é o Sem Parar, que é o episódio da lanchonete com o John Dee, que é o que eu gosto mais. Além do primeiro episódio, que eu acho que a série tem um primeiro episódio muito bom, é muito bom, o início é muito bom. Voltando então, quando o Sandman ele se confronta com essa ideia de vida e morte, nessa dialética que você bem fala muito bem no seu vídeo, e ele se surpreende com esse sujeito que tem um amor quase que doentio pela vida, inexplicável, né? Porque a gente tem essa tradição cristã, sobretudo, né? Que a vida é sofrimento, né? Quando o Sandman ele passa esse período ali com a morte, ela está muito contente porque ela faz parte da vida e ele tem, de alguma maneira, o seu propósito restabelecido. Ela fala de criar, né, de buscar um novo propósito, e aí a gente tem essa quebra que
de novo, pode frustrar, né, alguns, né, que é um protagonista que não é protagonista, né? Nessa segunda parte ele não é o protagonista, de fato, né? Ele está ali numa outra função ali. E falando em função, a gente tem na psicologia, na psicanálise, etc., várias funções e a ideia de tratar o sonho como função. Qual é a função do sonho? O que é o sonhar? O sonhar, né, é uma linguagem do inconsciente que faz a gente interpretar questões conscientes. Então, muito do que está sendo dito no sonho, né, tem gente que acha que a interpretação dos sonhos ela é só baseada no inconsciente coletivo, né, no sentido de que existe uma interpretação universal para tudo, para todos os símbolos que você sonha. O que seria a cobra, né, que é um animal que aparece ali. Que é a transmutação ali, né? Que é mudar. Só que pode ser que visto cada símbolo pelo inconsciente pessoal, a cobra pode ter outro significado na vida de cada pessoa. E não necessariamente um significado universal ali baseado apenas no inconsciente coletivo. Eu vejo essas questões do inconsciente coletivo muito mais ricas para você interpretar uma obra, né, do que, de fato, um sonho de uma pessoa, o sonho de um paciente, ou o sonho, né, de uma pessoa que me pergunta ali, né, o que isso significa. Ajude o Filodoxia a continuar crescendo. Essa é a nossa chave Pix. Considere o clube de membros e muito obrigado por apoiar o canal. Sem você, ele não seria possível. Muito obrigado sempre.